oferecido pela HSIA, Empresa de Higiene, Saúde e Ambiente. Nosso curso terá duração aproximada de 3 horas e vamos discutir um pouquinho de situações que podem acontecer no nosso dia a dia e a nossa conduta que deve ser adotada para garantir uma melhor sobrevida das pessoas acometidas por situações que necessitam de atendimento imediato. Meu nome é Luciana Cabral, sou enfermeira especialista na terapia intensiva e urgência e emergência. Nosso conteúdo programático ele será dividido em 6 módulos. O primeiro módulo será aspectos legais de atendimento pré-hospitalar. Hemorragia e parada cardiorrespiratória será nosso segundo módulo. O terceiro, desmaio e convulsão. O módulo 4, queimaduras e choque elétrico. O módulo 5, intoxicação e acidente com animal peçonhento. E por fim, o módulo 6, vamos falar um pouquinho de traumas. Dando início, a gente vai abordar um pouquinho o que vem a ser os aspectos legais de atendimento pré-hospitalar. Para entender esses aspectos legais, a gente precisa entender primeiro o que vem a ser o atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, como o nome já diz, ou a sigla APH, é o atendimento prestado no ambiente fora do hospital, ou seja, o ambiente extra-hospitalar. Pode ser uma creche, pode ser uma escola, pode ser dentro do domicílio, dentro das empresas. E essa atuação do profissional vai ser uma atuação imediata para garantir a sobrevida, ou seja, para garantir a permanência da vida da pessoa acometida e diminuir os desfechos desfavoráveis, né? Principalmente a morte, que é aquele desfecho que a gente não deseja de jeito nenhum e que se a gente for hábil e for ágil, há tempo suficiente de intervir diante de um acidente, diante de alguma cena traumática, a gente possa reverter. E danos também que são às vezes irreparáveis para a vida de uma pessoa acometida. Onde é que a gente pode prestar esse atendimento pré-hospitalar? Pode ser diante de um acidente de trabalho, pode atuar diante de um mal súbito, o que vem a ser esse mal súbito? Um desmaio, um ataque cardíaco, uma crise convulsiva. Dentro de acidentes domésticos, onde a gente tem muita questão de queimaduras, de choque. No trauma, um acidente automobilístico, na rua a gente às vezes se depara muito com essas situações. E aí a gente vai atuar até a chegada ao serviço hospitalar ou até a chegada da equipe treinada. Qual seria essa equipe treinada? Seria o Corpo de Bombeiros e o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, até a chegada da equipe que possa oferecer um suporte avançado ou até a transferência dessa pessoa para o hospital. A gente atua diante das urgências e emergências, mas a gente se pergunta qual é a diferença? Será que existe diferença entre urgência e emergência? Existe. A emergência é aquela situação em que põe em risco iminente a vida da pessoa acometida, ela tem risco de morte iminente. E a urgência não há risco iminente de morte, porém, se não forem dadas as devidas atenções e os cuidados à pessoa acometida, em pouco tempo ela pode estar numa situação de emergência. Uma urgência pode se transformar em questão de pouco tempo numa situação de emergência. E aí vai requerer atuação imediata. Se a gente não atuar de maneira imediata numa situação de urgência, a gente pode fazer com que a pessoa acometida ela entre numa situação de emergência. E aí corre risco de vida, de morte. Quais são os aspectos legais envolvidos no atendimento pré-hospitalar? A gente tem a NR número 7, que diz que dentro das empresas, todo estabelecimento deverá estar equipado com material de primeiros socorros, a depender da realidade do serviço. Quais seriam esses materiais? Pelo menos os materiais básicos, né? Que possa dar o cuidado imediato para uma pessoa que sofreu um acidente dentro do ambiente de trabalho. Temos também no Código Penal o artigo 135, que ele diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco. E o que é isso? Você não vai pôr em risco a sua vida em detrimento da vida de outra pessoa. Se tem uma situação em que você também está diante do risco, você não vai se expor ao risco para tentar salvar a vida de outra pessoa. Você também tem que pensar na sua vida. E aí, a pessoa invalidada ou ferida em caso grave iminente, perigo ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Se você vê que é uma situação que você não pode intervir, você pode pelo menos pedir ajuda. E a gente pede ajuda aos órgãos competentes para prestar esse cuidado. Se você deixar de fazer o que está contido no artigo 135, pode ter uma pena, que vai ser a detenção de 6 meses a 1 ano, pode dar prisão, ou uma multa. Todo cidadão ele é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando,
tendo três formas de fazê-lo. Atender. Se você vê que a situação põe em risco a sua vida, ou se você não tem conhecimento para fazer aquilo, você pode ajudar quem está atendendo. Se você também não tem conhecimento, não tem competência de conhecimento técnico para ajudar, sabe que vai acabar atrapalhando, fica muito nervoso, você pode pelo menos solicitar o auxílio. Uma dessas três formas você tem que fazer, senão você também vai estar descumprindo a lei. E aí outro cuidado que a gente tem que tomar quando vai prestar atendimento a uma vítima. Nós não podemos ser negligente, nem imperito, nem imprudente. O que é que vem ser esses três termos? Negligente, como o NE já diz, é você negar, ser omisso. Você está diante de uma situação em que pode pedir ajuda, em que pode atender, que pode ajudar, e você omite o seu cuidado, você não faz. Você está sendo negligente diante disso. Ser imperito é quando você não tem o conhecimento sobre a conduta e você adota essa conduta. Imprudente é quando você toma uma atitude sem prever os riscos. Por exemplo, você está na rua, está numa avenida, uma pessoa sofre um acidente, caiu da moto, se machucou. Você viu aquele acidente, só tem você e ela. E você passou direto. Você não chamou ajuda, você não parou para ver se a pessoa precisava de ajuda. Você omitiu o cuidado, você foi negligente. Se você está diante da mesma cena, tá? Você e uma pessoa que sofreu um acidente de moto. Só tem vocês dois. A pessoa caiu e você vai fazer a técnica de imobilização ou a técnica de transporte da vítima. Você não sabe de jeito nenhum como fazer isso e mesmo assim você faz. Você sabe que não tem o conhecimento e mesmo assim faz. Você está sendo imperito. Você sabe que você não conhece como deve fazer e mesmo assim você insiste em fazer. Imprudente é quando você não prevê os riscos. Na mesma cena, você se aproxima da vítima e aí de repente você tenta tirar a moto de perto, tem uma faísca e ocorre uma explosão. Você não prevê os riscos e mesmo assim você fez. Uma coisa que a gente também não pode esquecer é que precisamos também estar protegidos. Se tem uma pessoa que sofreu um corte, está lá cortado, e aí você vai tentar ajudar essa pessoa, vai tentar ajudar nesse corte, está sangrando bastante. Você não vai colocar sua mão em contato com o sangue, porque tem sua segurança. Você só vai fazer aquilo de maneira que também tenha sua proteção. E aí na NR06, né, que fala do uso de equipamentos de proteção individual, sendo numa empresa, por exemplo, um acidente, a gente deve dispor de pelo menos EPIs básicos, né? Luva, óculos de proteção. E aí primeiro você precisa se paramentar para depois ajudar a vítima que precisa de você. A gente tem que lembrar sempre que no primeiro socorros não existem heróis. Existem pessoas que, com habilidade e paciência e cautela, conseguem ajudar uma vítima. E aí, dando início no nosso módulo 2, hemorragia e parada cardiorrespiratória. Talvez seja um dos módulos que vai voltar mais durante os outros, que é um tema bastante importante no dia a dia da gente. E aí a gente se pergunta, hemorragia e sangramento, será que é a mesma coisa? Será que existe diferença? Qual a diferença? Os dois envolvem sangue, isso aí todo mundo sabe. Mas qual é a diferença? Em geral, a hemorragia ela é definida quando a pessoa tem um sangramento excessivo que vai trazer alterações para o organismo. Por exemplo, ela perdeu tanto sangue que ela começa a ter a visão turva, que é a visão escura, que popularmente a gente chama de visão escura. A pressão dela baixa, ela tem tontura, tem desmaio. Isso em decorrência do sangramento, que nesse caso gerou a hemorragia, porque o sangramento foi tão grande que levou a repercussões orgânicas. Vamos recapitular. Qualquer corte, qualquer perda de sangue que tenha no organismo vai ser chamado de sangramento. Houve um sangramento. Esse sangramento ele pode ser leve e ficar apenas de sangramento, ou ele pode ser um sangramento excessivo. E quando é um sangramento excessivo, ele vai trazer repercussões para o organismo da pessoa. Ela vai ter sinais e sintomas que vão mostrar que alguma coisa está acontecendo de errado. E quando ela entra nesse quadro, ela está diante de um quadro de hemorragia. Ela levou um corte profundo e aí começou a ficar com a visão escurecida, desmaiou, ficou sem conseguir falar, desorientada. Ela está diante de uma situação de hemorragia.
O que é que a gente vai fazer diante de uma situação de sangramento? Estamos com uma pessoa e de repente chega alguém chamando, fulano se cortou, está sangrando. O que é que a gente vai fazer? Se o sangramento for um sangramento leve, superficial, o que a gente pode fazer para cuidar dessa pessoa é lavar esse sangramento, a área que está sangrando, com água e sabão. Lava com água corrente. Mais uma vez a gente lembra que você não vai se expor a uma situação de perigo para ajudar outra pessoa. Você vai auxiliar na lavagem se você estiver com os equipamentos de proteção individual. Se tiver, nesse caso, pelo menos com uma luva simples de procedimento. E aí, ou auxiliar, né? Ajudar a pessoa, se ela conseguir fazer, você pode ligar a torneira e colocar o membro, a parte do corpo que esteja sangrando debaixo da água. E vai passar o sabão. Sendo sangramento leve, vai passar água e sabão. Deixa a água abundante e lava com o sabão. Qual sabão? Sabão simples, sabão amarelo que todo mundo conhece para lavar roupa, para lavar prato. E o que é que você pode fazer também? A área acometida você vai fazer uma compressão direta. Se, por exemplo, o corte foi no braço, colocou o braço embaixo da torneira, lavou com água e sabão. Depois vai pegar um pano limpo e vai fazer uma compressão direta na região que está sangrando. Aperta, que é para tentar parar esse sangramento. Ao apertar, você vai comprimir o vaso que está sangrando e vai tentar fazer com que o seu sistema orgânico, o seu organismo, faça seus elementos sanguíneos que estão envolvidos na coagulação chegar lá e estancar o sangue. Porque como o sangramento é superficial, não é um sangramento profundo, seu organismo, através dessa compressão, ele vai conseguir atuar de maneira rápida e eficiente. Aí o sangramento não é em nenhum membro, não foi num tronco, foi um sangramento do nariz, que é o que a gente chama de epistaxe. O que é que você vai fazer? Estou conversando lá com um colega de trabalho e de repente me deparo com ele perdendo sangue pelo nariz. O que é que eu faço? Eu posiciono ele na posição sentada, peço que faça a leve inclinação da cabeça para baixo, como vocês podem ver na figura, ela coloca um pouco para frente e para baixo a região da cabeça e apertar o nariz. Essa pressão que vai ser feita no nariz vai ser parecida com a que é feita quando tem um membro, uma parte do corpo, acometida por um sangramento leve. Vai fazer a compressão do vaso e aí o sangramento ele consegue parar. O que você pode também fazer na situação de sangramento de nariz, que é o que a gente chama de epistaxe, é colocar um pouquinho de gelo na região para que o gelo ele consiga fazer o que a gente chama de vasoconstricção, que ele consegue fechar, ajudar a fechar o vaso. Esse gelo ele só vai ser eficiente se o sangramento ele for pequeno. No nariz, de modo geral, você consegue com a inclinação da cabeça para frente e com a compressão do nariz fazer esse sangramento cessar. E aí uma dúvida que muita gente tem: se está sangrando, eu posso fazer aquele velho torniquete? A gente vai ver mais na frente que só existe uma situação em que esse torniquete ele pode ser feito, apenas uma. No sangramento, se for um sangramento leve ou até um sangramento profundo que não envolva perda de membro, o que seria essa perda de membro, a amputação, a gente não faz o torniquete. Por quê? Porque diante de uma situação de sangramento em que não houve perda de membro, parte dos outros tecidos não foram lesados com o sangramento. Eles continuam sendo irrigados por alguns vasos. Se você faz o torniquete, como a gente vê na figura, o pé abaixo da situação da parte que está comprimida com o torniquete está roxo. Por que está roxo? Porque o sangue não consegue chegar. A pressão do torniquete é tão grande que ele impede a passagem do sangue para as demais partes do tecido. Então, se você está diante de uma situação de sangramento e faz isso, o sangramento vai parar, realmente o sangramento vai parar. Mas você vai levar à morte do tecido que está ao redor. Como a gente vê essa parte cinza, está dizendo que o tecido ele está sofrendo. Qual é o tecido que está sofrendo? O músculo está sofrendo, o tecido subcutâneo está sofrendo. E aí vai levar à necrose. E quando a gente tem uma situação de necrose, a gente tem uma situação de morte do tecido. O que é que pode acontecer se a gente fazer essa técnica do torniquete sem a devida orientação? A pessoa chega com sangramento, quando chega no hospital o pé está preto e aí vai ter que amputar o pé, porque foi feita uma técnica que não deveria ter sido feita. Então percebeu que está sangrando, não tem amputação, que é a amputação, a perda do membro, a gente nunca vai fazer um torniquete, nunca. Mesmo que o sangramento ele é grande, está jorrando o sangue, está assim, ó, pulando o sangue, vai fazer? Não tem amputação, não faz.
E diante de uma situação de hemorragia, um sangramento excessivo, o que é que a gente vai fazer? Lembra que no sangramento superficial a gente faz a compressão direta da área que está lesada? Quando a gente tem um sangramento mais excessivo, a gente vai fazer a compressão indireta. E o que é essa compressão indireta? A gente vai parar a pulsação da artéria que chega na área. Olha aqui na figura 2. Se a pessoa tem um sangramento excessivo no braço, sempre a gente vai para a próxima articulação. Eu vou fazer a compressão. A lesão foi no braço, né? Nessa parte aqui do braço. A gente vai fazer a compressão mais em cima, na articulação de cima. Se eu tenho uma lesão na mão, houve um corte grande na mão, está sangrando muito, começa a ficar com visão escurecida, desorientada e percebo que o sangramento está excessivo, a pessoa está diante de uma situação de hemorragia porque está perdendo muito sangue, eu vou fazer a compressão nessa área daqui. Por quê? Porque essa área está perdendo bastante sangue, então eu vou tentar fazer com que as artérias que estão envolvidas na articulação anterior não mandem mais o sangue para a parte afetada. Porque se o sangue chegar, o sangue vai ser perdido por causa do sangramento. E aí tem outra foto aqui na perna, o sangramento na perna. O que é que ele vai fazer? Ele vai botar para comprimir a área que está mais acima, a articulação acima, que nesse caso vai ser a compressão no começo da coxa. A gente tem alguns pontos em que as artérias elas são sentidas. Na cabeça, como tem aqui, que fica ao lado da testa, a gente tem a artéria temporal. No pescoço, a gente tem a artéria carotídea. No braço, a gente tem a artéria radial e a ulnar. Na coxa, a gente tem a femoral e no braço a gente tem a braquial. Então, vamos olhar na foto aqui de cima, na figura 2. O acidente envolveu uma hemorragia, uma perda de sangue excessiva no braço. A gente vê que a parte de início do braço. Então, o que é que vai fazer? Ele vai ter que comprimir a artéria radial. Como é que a gente sente uma artéria? A artéria é aquilo que pulsa. Às vezes a gente diz assim, eita, minha veia está pulsando. Veia não pulsa, o que vai pulsar é a artéria. E a gente vai identificar essa artéria, aquilo que a gente sente, a pulsação, e vai comprimir, fazendo a compressão indireta. Por quê? Porque a área está perdendo sangue. Se eu comprimo essa artéria, o sangue não vai chegar na área afetada e não vai haver a perda de sangue. E aí na figura 2, na imagem de baixo, quando tem um acidente na perna, que ele vai comprimir a artéria femoral, que é aquela que fica na região da virilha, ele faz com que o sangue ele não consiga chegar na perna e que o sangramento diminua. O que você também pode fazer nesses casos para ajudar também a cessar o sangramento é levar o membro. Vocês estão vendo aqui que na figura 2, o acidente no braço, a parte acometida ele eleva acima do nível do corpo. E na figura de baixo também, na figura 2, o acidente foi na perna, ele eleva a perna para cima do nível do corpo. Por quê? Vai diminuir a quantidade também de sangue que vai chegar nessa região. Então, houve um sangramento excessivo, você vai fazer, causando uma hemorragia, vai fazer a compressão indireta da artéria envolvida e, além disso, vai levar o membro para cima do nível do corpo. E aí, o que é que a gente deve fazer? O sangramento excessivo não tem para onde correr. Dá os primeiros cuidados e leva a pessoa de imediato para um hospital. Porque se atingiu uma grande artéria, o sangramento ele não vai parar. E se a pessoa sangra, a gente diz que ela entrou num estado de choque hipovolêmico, que é quando o volume que tem de sangue dela vai ser insuficiente para atender as demandas do organismo. E ela pode entrar numa parada cardiorrespiratória. Aí a gente pergunta, eita, ela está perdendo sangue, será que eu posso dar água? Porque a água vai aumentar a quantidade de líquido dentro do organismo dela. Não pode. Por que não pode dar água? Porque se ela chegar no hospital, ela pode necessitar de algum procedimento, alguma intervenção cirúrgica, que a água vai fazer com que ela possa, diante da situação de cirurgia, ela pode vomitar e acontecer o que a gente chama de broncoespasmo, de broncoaspiração. Ela vomita e, como ela está deitada, ela volta aquele vômito para ela e, no lugar de ir para a área gástrica, digestória, vai para a área pulmonar e ela faz broncoaspiração. Vamos dar uma pausa agora, respirar todo o conteúdo falado e brevemente voltamos com o ataque cardíaco.